comenta agora! Já tá no canal, quero ver geral comentando, curtindo, compartilhando pra fortalecer. Já vai estar no Spotify também, mas agora você escuta aqui no canal ou no primeiro link da descrição. Ela é uma boa menina, Quincy Jones praticamente matou um álbum, e não é força de expressão. Ele pegou um disco do Michael Jackson que estava quase pronto, um projeto no qual Michael passou 2 anos da vida, escreveu dezenas de músicas, criou uma ideia muito maior do que o público jamais imaginou. O álbum que chegou às lojas não era exatamente o que Michael Jackson tinha planejado no começo. Isso daí foi só uma parte de uma visão muito maior, mais ousada, e em alguns momentos até bem diferente do que os fãs acabaram conhecendo. Por trás das músicas que viraram sucesso, existe uma verdadeira guerra criativa, com faixas sendo descartadas, brigas de opinião, egos batendo de frente, e uma disputa cada vez maior pelo controle do álbum. E até o final desse vídeo você vai descobrir o que ficou de fora, porque Quincy Jones e Michael Jackson chegaram ao limite da relação profissional. É uma história que os fãs foram descobrindo aos poucos, juntando entrevistas, relatos, documentos, informações espalhadas ao longo dos anos. Hoje, eu vou juntar todas essas peças e contar o que o álbum Bad poderia ter sido. Eu sou o Lucas Cinti, já se inscreve no canal, hype o vídeo, deixa o like, comenta aí pra fortalecer, compartilha, vira membro, vai ajudar muito aqui o canal se você gosta do meu conteúdo e quer que eu continue aqui fazendo a monetização do YouTube, é bem complicada. Além de você me ajudar com o conteúdo aqui, você vai ganhar acesso ao grupo só com os membros, vai poder falar direto comigo, vai ter destaque aqui também no canal, o membro vai estar aparecendo aí na tela e bora pro vídeo. Depois que a Victor Tour terminou, em dezembro de 1984, Michael Jackson praticamente sumiu. Não literalmente, claro. Ele voltou pra casa dele e passou a ficar quase todo o tempo dentro do estúdio que tinha na casa dele, totalmente focado em uma única missão. Segundo relatos, Michael teria escrito uma frase no espelho do banheiro para lembrar do seu objetivo: vender 100 milhões de cópias. Não dá pra afirmar com certeza se isso realmente aconteceu, mas essa história foi contada por pessoas próximas a ele durante anos. E sendo verdade ou não, ela mostra muito bem o que estava passando pela cabeça de Michael Jackson naquela época. Ele não queria simplesmente fazer outro álbum depois de Thriller. Michael queria superar o maior sucesso da própria carreira e um dos maiores da história da música. Ele queria provar que o fenômeno de Thriller não tinha sido sorte, e que ele conseguia fazer aquilo tudo de novo. Talvez ele conseguisse fazer coisas até maiores. E para isso, Michael Jackson não escreveu só algumas músicas e escolheu as melhores. Ele foi muito além. Ao longo desse período, ele escreveu cerca de 60 músicas, testando estilos, ideias e sons diferentes. Dessas, aproximadamente 30 chegaram a um estágio final, ou quase final de gravação. Ou seja, o que estava sendo criado naquele estúdio era muito maior do que o álbum Bad que o mundo acabou conhecendo. Em determinado momento, Michael Jackson queria lançar um álbum triplo, 3 discos completos, todos de uma vez, todos com o nome Bad. Pensa nisso por um segundo. Não seria uma edição especial lançada anos depois. Não seria um disco cheio de músicas que sobraram. Seria 3 álbuns novos, gravados durante aqueles mesmos 2 anos e planejados para sair assim que tudo estivesse pronto. Se isso tivesse acontecido, o álbum que você conhece, com 11 músicas e cerca de 48 minutos, simplesmente não existiria. No lugar dele, a gente teria um projeto gigantesco, com muito mais músicas, estilos e climas diferentes. Seria quase como acompanhar várias fases de Michael ao mesmo tempo, reunidas em um único lançamento. Michael Jackson tinha material de sobra para criar algo enorme. O problema é que, quanto maior a visão dele ficava, mais difícil era convencer todo mundo ao seu redor de que aquele era realmente o melhor caminho. E foi justamente nessa época que começou uma divisão silenciosa nos bastidores. Uma divisão que mudaria completamente o destino do álbum. Michael Jackson estava trabalhando com o produtor Bill Bottrell e o arranjador John Barnes em seu estúdio particular na sua casa. Ao mesmo tempo, Quincy Jones comandava suas próprias sessões com outro grupo de engenheiros e músicos nos estúdios Westlake. Eram 2 grupos, 2 estúdios. E cada vez mais, 2 ideias bem diferentes sobre o que aquele álbum deveria ser. Mais tarde, Bottrell comparou aquele momento
Pra ver um adolescente começando a se afastar dos pais, Michael Jackson estava tentando conquistar uma liberdade que não tinha nos discos anteriores. Ele queria experimentar, testar sons diferentes e tomar suas próprias decisões sem alguém dizendo o que ele deve fazer o tempo todo. Em sua casa ele passava horas trabalhando em uma música, mudando arranjos, jogando ideias fora, começando tudo de novo, até chegar exatamente ao som que ele queria. As músicas eram praticamente montadas ali e depois eram enviadas para Westlake lá com Quincy Jones, que começava a trabalhar em cima delas, decidindo o que deveria ficar, o que precisava ser mudado, o que acabaria sendo deixado de lado. Na prática, Michael Jackson estava ganhando cada vez mais controle sobre a criação das músicas, mas Quincy Jones ainda tinha bastante influência sobre o resultado final. E conforme o trabalho avançava, essa divisão entre os dois lados deixava cada vez mais claro que a relação entre Michael Jackson e Quincy Jones estava começando a mudar. Músicas como Streetwalker, Fly Away e Cheater chegaram a ficar prontas, ou quase prontas, mas acabaram ficando de fora do álbum. Segundo relatos, Michael Jackson gostava mais de Streetwalker do que da música que entrou no lugar dela. Quincy Jones pensava diferente. Naquele momento, a opinião de Quincy ainda tinha peso. E tinha várias outras músicas gravadas nessa época. Buffalo Bill e Tomboy nunca foram lançados oficialmente e ficaram escondidas nos arquivos por muitos anos. Até mesmo uma demo, que mais tarde se transformaria em Smooth Criminal, passou por várias mudanças. Teve títulos diferentes, estruturas, versões, até chegar no resultado que a gente conhece. A primeira versão era tão diferente que, comparada ao single final, parece praticamente outra música. Quincy Jones já tinha ajudado a transformar Michael Jackson na maior estrela do mundo. Off the Wall e Thriller tinham muito a marca de Quincy, e a parceria entre os dois já tinha criado um dos maiores sucessos da história da música. Então, quando Michael Jackson apareceu com dezenas de demos, uma quantidade absurda de músicas, e a ideia de lançar um álbum triplo, o Quincy não estava lidando com um artista iniciante. Ele estava trabalhando com um cara que agora tinha uma missão enorme: superar Thriller, o álbum mais vendido de todos os tempos. Mesmo assim, Quincy disse não para a ideia de Michael Jackson. O motivo era simples: um álbum triplo poderia diminuir o impacto das músicas. Na visão dele, Michael Jackson não conseguiria superar Thriller simplesmente colocando 3 vezes mais músicas em um disco. Ele pensava em outro caminho: fazer com que cada música fosse tão boa que ninguém tivesse vontade de pular nenhuma. Quincy queria um álbum mais direto, forte e pronto para tocar no rádio, sem espaço para músicas só para encher linguiça. Cada faixa precisava ter um motivo para estar no disco, mantendo o mesmo nível de qualidade do começo ao fim. No fim, Michael Jackson aceitou reduzir o projeto para um único álbum com 10 músicas, e a 11ª faixa foi adicionada depois. Mas dizer que ele simplesmente aceitou, o próprio Michael Jackson admitiu que os dois discutiam, entravam em conflito com frequência durante aquele período. Michael Jackson contou que existia uma tensão de verdade dentro do estúdio. Era aquele tipo de situação que acontece quando duas pessoas muito fortes criativamente estão tentando comandar o mesmo projeto. Quincy Jones contou também que, em alguns momentos, ele ficou tão frustrado que simplesmente saiu das sessões. Uma dessas situações aconteceu quando Quincy descobriu que Michael tinha feito mudanças em uma música sem avisá-lo. Para Quincy, não era só uma alteração técnica. Aquilo mostrava que estava ficando cada vez mais difícil dividir o controle criativo do álbum. E o mais curioso é que nada disso virou uma grande briga pública, como aconteceria hoje. Não teve entrevistas cheias de acusações, nenhuma separação dramática diante das câmeras. Foi um conflito privado, cansativo e que durou bastante tempo, acontecendo principalmente dentro dos estúdios. E essa disputa acabou influenciando praticamente tudo em Bad. Cada música escolhida, cada faixa deixada de fora e cada mudança feita carregava um pouco dessa briga criativa. Se você tivesse comprado o álbum Bad em vinil em 1987, você teria recebido apenas 10 músicas. Mas se você comprasse em CD, você teria 11 faixas. Essa faixa a mais era Leave Me Alone. E o mais curioso é que ela não ficou de fora do vinil por causa da qualidade do som, ou porque alguém decidiu cortar a música na última hora. Ela simplesmente não estava pronta a tempo de entrar na primeira prensagem do álbum. Por isso, acabou ficando só na versão em CD. Por muito tempo, ela foi quase tratada como uma faixa bônus, um detalhe extra em um disco que já estava cheio de grandes músicas. Mas aí que vem a parte irônica. Leave Me Alone
só foi lançado como single nos Estados Unidos mais de um ano depois de Bad chegar às lojas, mais de 500 dias depois, e quando ela finalmente começou a ganhar uma atenção de verdade, principalmente por causa do videoclipe, a música já estava bem fora do período de divulgação, que normalmente ajudava nas principais premiações daquele ciclo. Mas mesmo assim aconteceu algo quase que inacreditável. A música, que quase nem entrou no álbum, acabou sendo a única que ganhou o prêmio. O videoclipe de Leave Me Alone ganhou um Grammy. Ou seja, justamente a música que chegou atrasada no projeto foi uma das poucas vitórias reais de Michael Jackson naquele período. A aparência de Michael Jackson estava mudando cada vez mais. Seu tom de pele, seus traços e seu visual começaram a chamar uma atenção enorme. A imprensa passou a falar cada vez mais sobre sua aparência, sua vida pessoal e as mudanças que estavam acontecendo com ele. Aos poucos, a conversa sobre Michael Jackson começou a se afastar da música e ficou cada vez mais focada em sua vida, em sua imagem. Na época de Thriller, quase tudo girava em torno da música, mas quando Bad chegou, Michael Jackson já vinha acompanhado de uma narrativa que a imprensa tinha começado a criar. E muitas vezes essa história tinha pouco ou nada a ver com o que estava acontecendo dentro do estúdio. Cada nova foto, cada aparição em público e cada mudança em sua aparência gerava ainda mais comentários e especulações. Era como se tivesse sempre uma nova distração em torno de Michael Jackson. O Michael, ele queria superar Thriller, enquanto a atenção do público estava mudando de lugar. A pergunta já não era só o que o Michael tá criando, mas também o que tá acontecendo com o Michael Jackson. Pela primeira vez, sua imagem pessoal começava a disputar espaço com sua música e pela atenção do público. Alguns biógrafos dizem que tudo isso fez Michael Jackson ficar mais fechado e ainda mais controlador em cada detalhe do lançamento de Bad, e isso pode ter deixado os conflitos com Quincy Jones ainda mais fortes. Quando você sente que a história ao seu redor tá saindo do seu controle, é natural tentar segurar com força aquilo que você ainda consegue controlar. E no caso de Michael Jackson, era a música. Pessoas próximas a Michael Jackson falavam que naquela época ele estava claramente ansioso durante a preparação do álbum. Ele sabia que as expectativas em cima de Bad eram enormes, talvez até impossíveis de alcançar. Não bastava fazer um disco bom, ele precisava mostrar ao mundo que conseguia repetir o sucesso de Thriller. Essa pressão aparece em vários pequenos detalhes da produção. Michael demorava para fechar a lista de músicas, passava horas e horas trabalhando em demos, regravava músicas que já estavam prontas, mudava arranjos, vocais e mixagens. Nada parecia estar bom para ele. No começo de 1988, Bad já tinha conseguido algo que nenhum outro álbum tinha feito antes. 5 singles diferentes chegaram ao primeiro lugar das paradas. Pra ter uma ideia do tamanho disso, nenhum outro artista tinha conseguido esse feito até aquele momento. Comercialmente, Bad era um fenômeno. O álbum dominava as paradas, mostrava que Michael Jackson tinha chegado a um nível de popularidade que parecia impossível de alcançar. E então veio o Grammy Awards. Michael Jackson chegou à cerimônia com várias indicações, incluindo o álbum do ano, mas saiu de lá sem levar nenhuma das principais categorias. O prêmio principal ficou com The Joshua Tree, do U2. Para alguém que estava fazendo história nas paradas, era difícil entender aquele resultado. E o mais curioso é que Michael Jackson ainda fez uma das apresentações mais comentadas da noite. Mas uma coisa é fazer uma apresentação incrível, outra coisa é ganhar um prêmio. E isso criou uma discussão que os fãs continuam tendo até hoje. Algumas pessoas acreditam que os votantes simplesmente estavam cansados de premiar Michael Jackson. Poucos anos antes, ele tinha dominado o Grammy com Thriller, ganhando 8 prêmios, algo que nunca tinha acontecido antes. Muitas vezes as premiações preferem dar espaço para novos artistas, em vez de premiar sempre as mesmas pessoas. Outros acham que a mudança na imagem de Michael Jackson também pode ter influenciado. Naquela época, sua música continuava fazendo muito sucesso, mas a imprensa estava cada vez mais interessada em sua aparência, seu jeito de agir e nas mudanças que estavam acontecendo em sua vida. Então fica a dúvida, será que tudo isso fez os votantes enxergarem Michael Jackson de outra forma? Também existem fãs que acreditam em uma teoria ainda mais forte. Eles dizem que a própria premiação pode ter sido manipulada para Michael Jackson não ganhar. É importante dizer que isso nunca foi comprovado. Não existem provas concretas de que houve uma conspiração ou que os resultados foram alterados. Mesmo assim, essas teorias continuam sendo discutidas. No fim, ninguém sabe exatamente por que Michael Jackson saiu daquela noite, praticamente sem nenhum prêmio importante. Mas uma coisa ficou clara: um dos maiores álbuns daquele período,
estava fazendo história nas paradas, acabou sem receber o reconhecimento que muitos esperavam no Grammy. Michael Jackson levou o Bad pra estrada, essa que seria a sua primeira turnê mundial como artista solo. Foram mais de 100 shows em mais de uma dúzia de países. E cada apresentação era pensada nos mínimos detalhes. Tudo tinha que estar no lugar. Coreografia, figurinos, luzes, efeitos. A turnê bateu recordes de público, se tornou uma das maiores da década, mostrando mais uma vez que Michael Jackson era um fenômeno mundial. Mas por trás das luzes, dos figurinos, das milhares de pessoas, o esforço era enorme. Durante a parte americana da turnê, no fim de 88, o Michael teve problemas sérios nas cordas vocais, depois de uma sequência de shows em Los Angeles. Por causa disso, alguns shows precisaram ser adiados para ele se recuperar. E o cansaço não vinha só dos shows. Nos bastidores, a turnê estava sendo bastante modificada de uma etapa para outra. Michael ele queria um palco maior, novas coreografias, mudança de visual e até músicas novas no repertório. Isso significava mais semanas de ensaios e uma rotina que já era cansativa. Tudo isso precisava estar perfeitamente sincronizado. E Michael continuava cobrando de si o mesmo nível de perfeição que ele havia buscado durante a gravação do álbum. Quando a turnê finalmente terminou, no começo de 89, depois de meses viajando e se apresentando para milhares de pessoas, Michael Jackson, em uma entrevista, ele até disse que aquela seria a sua última turnê. Como a história mostrou depois, isso não aconteceu. Mas naquele momento, a declaração dizia muito sobre como ele estava se sentindo. Dizia como foi cansativo esse período. E é aqui que toda essa história chega ao fim. O Bad que você conhece há décadas, o álbum que vendeu dezenas de milhões de cópias, colocou 5 músicas no primeiro lugar e se tornou uma das obras mais importantes da carreira de Michael Jackson. Era, na verdade, uma versão muito menor do que realmente deveria ter sido. Havia dezenas de músicas prontas ou quase prontas que nunca foram lançadas. Um álbum triplo que acabou virando um disco de 11 faixas. Quincy Jones acabou destruindo o Bad que Michael Jackson imaginava originalmente. Essa versão enorme. Esse Bad nunca chegou às lojas. O que a gente recebeu foi algo mais enxuto, mais direto, mais fácil de ouvir e, sem dúvidas, muito mais comercial. Se isso foi bom ou ruim, se foi uma perda criativa, é algo que provavelmente nós nunca vamos saber.